Então vamos lá. Isso é uma dúvida muito comum, eu já vou acho que responder algumas perguntas aí que o pessoal fala, coloca na frente, coloca atrás do músculo, porque uma técnica, porque outra. A gente tem que começar sendo bem claro. Se uma técnica fosse perfeita, a outra não existiria. Quer dizer, se por exemplo, atrás do músculo é melhor, ninguém ia colocar na frente do músculo. Porque para nós cirurgiões não muda se você vai botar na frente ou atrás do músculo, tecnicamente falando. É o mesmo procedimento, você incisa, você descola um plano para a prótese que vai ser um na frente ou atrás do músculo. Então, para cada paciente vai existir uma indicação. A gente tem que focar principalmente nas contraindicações. Por exemplo, paciente com uma mama muito pequena, ela não deve colocar a prótese na frente do músculo. Por quê? Especialmente, tem próteses mais cheias, mais vazias, isso talvez não consigam ver no vídeo. Mas a prótese, quando ela está na mama, ela está nessa situação. E se você perceber, tem próteses que não são completamente cheias. A prótese não é, o conteúdo, o envelope dela não é 100% cheio. Você vai ter prótese com 92% a 98% de preenchimento. Então, essas ondulações que você está vendo, se a paciente não tiver uma cobertura de mais ou menos 1,5 a 2 centímetros de tecido mamário, de glândula, para esconder a prótese, você vai ver na forma do que chama-se rippling. São umas ondulações, especialmente no colo aqui, e especialmente quando a paciente vai se abaixar, porque a prótese pesa sobre a pele e ela aparece. Então, o paciente não tem tecido, você tem que botar a prótese embaixo do músculo, tá bom? Na frente do músculo você tem a mama e você tem a prótese, você vai ter os dois juntos pesando em conjunto para que exista uma queda. Então a prótese na frente do músculo requer uma disciplina muito maior do uso de sutiã, que é a única estrutura que vai sustentar esse peso adicional. Porque a prótese ela não vai funcionar como um balão, ela não vai levitar, ela vai pesar. Então lembrar que você está colocando um peso na mama. Então a prótese ela não vai levantar o peito. A prótese vai derrubar o peito. É uma questão de tempo para que isso aconteça. Então você botou um peso adicional. Quando você coloca a prótese embaixo do músculo, você tem um músculo peitoral que, vamos supor que seja lá de 1 centímetro, mais ou menos, de espessura, que vai dar cobertura para essa prótese. Hoje, muito pouco se usa a submuscular completa, que você tem que levantar os músculos aqui embaixo para cobrir a prótese. Se usa o que chama-se dual plan, né? Que é uma situação na qual você tem a prótese e você tem um músculo peitoral cobrindo praticamente 2/3 superiores da prótese. A parte de baixo, ela está embaixo da glândula. Como esse músculo ele veio abaixo do ponto de maior projeção da prótese, ele vai sustentar essa prótese e a prótese não vai cair. Então, a prótese colocada abaixo do músculo, quando devidamente colocada, a prótese não vai ceder. Isso é um fato. Mas a mama continua na frente do músculo. Como a mama continua na frente do músculo, a mama pode ceder. Só que em vez de estar sobre uma superfície mais ou menos reta, que é o tórax, ela vai estar sobre uma superfície curva. Então ela vai ceder rodando, fazendo o que chama-se mama em cascata, ou seja, a prótese lá em cima e a mama descendo para baixo. Então, uma paciente que tem uma mama já volumosa e mesmo assim quer aumentar, se você coloca uma prótese embaixo do músculo, corre o risco dela ter essa situação da mama em cascata. Então, a pessoa tem uma mama com volume, a gente normalmente já opta por botar a prótese na frente do músculo, sabendo que a mama vai ficar mais pesada ainda, que a paciente vai ter que usar o sutiã. Então, isso para inclusão simples, a gente não está falando de... Tem mais também, estamos falando de levantamento, não. Exatamente. Existe uma terceira opção, que chama-se subfacial. A prótese subfacial é o seguinte, o músculo, quando você vai comprar uma carne no açougue, tem uma capa branca, que o açougueiro tira, que é um tecido duro, que chama-se aponeurose, ou fáscia muscular. Não tem como. Né? Então você tem o músculo peitoral, você tem na frente dele a fáscia, você levanta a fáscia desse músculo e coloca a prótese embaixo da fáscia. Então a prótese vai estar na frente do músculo, mas ela vai ter a fáscia do músculo peitoral adicionalmente para protegê-la. É lógico, a gente não pode comparar o músculo peitoral nosso, humano, com o músculo da vaca, entendeu? Que é muito maior, é muito mais forte. Então a fáscia do músculo peitoral também é uma fáscia fina. É um elemento a mais de sustentação, mas a prótese vai ter um comportamento mais parecido com na frente do que atrás do músculo, mas isso é uma coisa que realmente cientificamente é difícil de você provar o exato efeito da fáscia no músculo temporal. Mas o que eu posso dizer é que em algumas partes do músculo ela chega a ser translúcida, você enxerga através da fáscia. Então realmente é uma estrutura bastante fina. Tá. E sobre os casos de inclusão de prótese, que não é os casos o de que ela massa. perguntou. Quando você põe a prótese na frente do músculo, o que acontece? Você consegue deixar a prótese mais junta no meio e ela marca mais, porque a prótese está mais superficial, você enxerga mais a prótese. Quando você tem um músculo peitoral, tem duas situações.
Primeiro que esse músculo ele é preso aqui, na cabeça da costela, mais ou menos. Então, você não consegue ir mais para dentro. Então, normalmente, a prótese muscular ela lateraliza um pouco mais, né? E o músculo dá uma cobertura adicional à prótese, que faz com que o bordo da prótese fique menos visível. Não quer dizer que ela vai ficar menos marcada, porque a prótese embaixo do músculo, como o músculo deixa a prótese lá em cima, isso marca também o colo bastante. Mas o desenho específico da prótese é menos evidente embaixo do músculo. Então, o maço com prótese na frente do músculo fica mais marcado, mas tem o risco de ceder mais rapidamente. Sim. Perfeito. Na minha opinião, pelo menos, isso é física, não tem como discutir uma questão dessa.